Deixa eu ver, calma. Então, pode falar. Vocês são todo pessoal lá Da Coronel. da Coronel, primeiro colegial. Sim. Disciplina ou matéria é filosofia. Sim. Começando. O que é o trabalho? O que vocês querem da filosofia? O que o professor pediu para vocês? O professor pediu para a gente chegou na parte de política, sobre falar sobre vereadores, prefeitos, presidentes do passado e hoje e de hoje. Ele queria que a gente conversasse com algum político, vereador, alguém que está dentro da política para poder ver dessas 4 perguntinhas que tem diferença de hoje em dia para o passado. Se hoje tem tudo certo. Beleza. Pode fazer a primeira pergunta. Qual é o seu nome? Meu nome é Miguel Florentino Borelli. Eu sou conhecido como Borelli, tá? Quando eu comecei era Miguel, só que aí Miguel confunde com outros, Rafael, Gabriel, aí resolveram me colocar, fixar em mim, vamos dizer assim, o Borelli, que é meu sobrenome. E a gente queria saber de você. O que é a política para você? Política é a arte da negociação. Eu falo que desde quando você nasce, você já faz política. Um bebê quando chora, quando nasce, está com fome, quer mamar, ele já está fazendo política, ele está querendo alguma coisa. Então, política é a arte da negociação. Quando você traz a política para a questão pública, o vereador, o vereador, o executivo, seja lá o político, o senador, o deputado e tudo mais, ele tem que trazer, ele tem que captar o que que a sociedade quer, precisa, necessita, e trazer isso para a execução. Por exemplo, você já ouviu falar de política de segurança pública, política de saúde pública, política de educação. Então, tudo isso somos nós, os políticos, que fazem isso. O que o político faz? Você imagina um funil. Quem está na parte do funil, ele lá, na parte maior aqui, quem que está? Está a população. Aí, aqui na parte mais fina do funil, aqui está quem? Nós, os políticos, vamos dizer assim. Nós temos que pegar as demandas, as necessidades de vocês, filtrar isso de forma legal. No caso meu aqui, que eu trabalho no legislativo, eu tenho que transformar a ansiedade, o desejo, as necessidades da população em leis, interpretar isso, firmar isso em lei para ser aplicado aonde? Na sociedade, novamente. Porque não basta vocês terem o desejo, a necessidade. Esse desejo, essa necessidade tem que ser organizado. Por exemplo, vou dar um exemplo de organização e não organização. Política de saúde pública. Certo? A saúde pública ela não pode ser direcionada só para um grupo de pessoas. O mais abastado, o menos abastado. A política ela é em comum a todos. Então, o político ele tem que trabalhar para que essas demandas se atendam de forma isonômica, igual para todos, equânime, igual para todos, entendeu? Então, a política é isso, dentro do âmbito assim, político mesmo, vamos dizer assim, né? Porque a política não é só aqui a Câmara, o Executivo. A política é inerente à casa de vocês. Envolve tudo. Envolve tudo. Aqui vocês são tudo filho único? Você tem irmão? Você tem irmão? Eu sou filho único. Filho único? Você? Tem irmão? Um irmão? Não. Não tem? Uns 3 irmãos. 3. Você faz política na sua casa. Você tem irmão? Não, Tem irmão? tem. Então, assim, quando vocês têm uma família um pouco maior, assim como uma população maior, vocês fazem política em casa. Ah, eu quero tênis. O outro, né? Não, isso é política. Lembrando que política não é só querer. Política é conversar também, é ouvir. É muito importante na política você ouvir para poder converter isso em benefício para a população. Qual a proposta do seu governo? Vamos separar algumas coisas. Vamos separar algumas coisas. Dentro de uma estrutura administrativa, existem quantos poderes? 3 poderes. São 3 poderes. O executivo, quem que é o executivo? É o prefeito, as suas secretarias e tudo mais lá. O executivo já fala, o executivo ele executa. Tranquilo, não sei. O
O legislativo, que é isso aqui, a Câmara Municipal, é o Senado, a Câmara dos Deputados lá. Nós trabalhamos as leis, que eu acabei de explicar para vocês aqui das leis. E existe o Poder Judiciário. Eu gosto de colocar assim, não é assim muito claro e evidente isso, mas eu gosto de falar de um quarto poder que é a imprensa. A imprensa também, na minha concepção, é um poder. Entendeu? A imprensa pega lá, a imprensa ela consegue pegar muito no pé. Sim, sim. Acho que ela faz os freios e contrapesos que a gente diz aí. Então, assim, quando você fala de proposta de governo, a proposta normalmente, a pergunta, falta a pergunta por gentileza aí. Qual é a proposta do governo? E o que eu já fiz? Do que você já fez. Tá. Normalmente, quando tem uma eleição de prefeito e vereador, vamos trazer para a nossa realidade aqui. O prefeito ele tem que mandar para a Justiça Eleitoral um plano de governo, que é a proposta. Ele tem que oficializar isso. Olha, eu vou fazer isso na saúde, eu vou fazer isso na educação, na infraestrutura. Ele tem que escrever isso e entregar isso lá para a Justiça Eleitoral. Porque isso depois é passível, inclusive, da Justiça Eleitoral acompanhar para ver se as propostas do prefeito estão sendo executadas ou não. O legislativo, os vereadores já não precisam enviar essa proposta de maneira formal, mas nós temos as nossas propostas, as nossas ideologias, vamos dizer assim, a nossa linha de trabalho. A minha linha de trabalho, eu deixei bem claro, isso está em mídia e tudo mais, a minha linha de trabalho é transparência. Transparência, fiscalização. O que o vereador ele faz? Quem executa é o prefeito. Quem fiscaliza os atos e os trabalhos do prefeito somos nós, vereadores, e vocês, população. Vocês sabem que vocês têm mais poder? Eu entendo que vocês têm mais poder do que um vereador, sabia disso? Talvez você não sabia. Muito. Talvez você não sabia. Um vereador, quando ele quer uma informação de uma administração, temos que passar pelo plenário. O plenário é onde ficam os vereadores eleitos, que tem que deliberar, discutir e votar. Se eu quiser informação de quanto pagou nessa caneta, eu tenho que passar pelo plenário. A maioria tem que votar a favor para que o executivo me forneça quanto custa a caneta. Vocês não, vocês têm uma ferramenta dentro do portal da transparência aí que vocês pedem diretamente para o prefeito. E ele é obrigado a responder para vocês em 20 dias, podendo prorrogar por mais 10 dias. Vocês não têm que pedir autorização para ninguém. Então vocês têm muito mais poder do que o vereador. Eu meio que passei desse negócio sobre pedir, sobre ir fiscalizar. A oficina de música aqui na Cultura. Eu sou um dos músicos da banda. Eu sempre vou na Cultura e pergunto: quando começa? Quando começa, porque tá chegando no 7 de setembro, tem 7 de setembro agora, tem a apresentação no final de ano. Aí um dos meus professores falou: tenta conversar com o prefeito. Porque é ele que vai liberando as oficinas. Ele que executa. Uhum. Executivo executa. Ele que executa, ele que soltou algum pouco de verba para a gente poder reformar os documentos. O prefeito, ele é o ordenador financeiro, é ele que faz o cheque, vamos dizer assim. Tudo que é pago, tudo que demanda dinheiro, passa pelo prefeito. É ele que executa, ele é eleito para isso. Entendeu? Então, assim, voltando na questão de proposta, é fazer o papel do vereador nato mesmo, é fiscalizar, trazer emendas para cá, fazer leis. Eu fiz algumas leis aqui, para um ano de trabalho, eu fiz até leis bastante importantes aqui. Eu estou tentando trazer mais modernidade para essa casa aqui de Luiz Antônio. Uma delas, não vou entrar em detalhes, mas é a emenda impositiva. Trouxe para cá. Hoje, um vereador que não tinha verba de execução, hoje ele tem. De hoje e daqui para frente. Todo ano, todo vereador vai ter uma receita financeira impositiva do orçamento público que ele pode investir na saúde e em outros setores da cidade de Luiz Antônio. Então, assim, a minha proposta é transparência, fazer leis e fiscalizar mesmo os atos do executivo.
É que a terceira pergunta, ela sempre ela tem um complemento. Bom, você está cumprindo com a sua proposta? Tenho certeza que sim. Eu tenho certeza porque quando eu fiz uma campanha, toda eleição passa por uma campanha, né, na campanha. E hoje, com a tal da mídia social aí, fica muito registrado isso. Tudo que eu fiz em campanha, assim, tá na minha rede social. Tudo que eu não prometi, eu me propus a fazer, está lá. E o que eu prometi lá, o que eu me propus a fazer lá? Transparência. Luiz Antônio nunca teve transparência como está tendo agora. Não. Nós estamos mostrando tudo que é possível, entendeu? Leis. Se vocês tiverem um momento, em alguma hora, vocês podem entrar no site da Câmara Municipal, existe lá os processos legislativos, tem as leis, vocês vão ver as leis que nós trouxemos para cá. Fiscalização. Já tem resultados nossos de fiscalização, inclusive eu reparo a empresa teve que reparar o serviço que não foi feito de forma adequada. É claro, veja bem, você fazer fiscalização, você vai ter que, se não conhecer alguma coisa, você vai ter que correr atrás de conhecer. Eu, graças a Deus, ainda tenho uma formação, sou formado em administração de empresas, sou formado em 2 engenharia, então assim, eu tenho um pouco menos dificuldade, minha dificuldade é menor quando eu vou fiscalizar uma obra, quando eu vou fiscalizar uma conta pública, um balanço, um balancete, entendeu? Então assim, eu tenho menos dificuldade, todos temos dificuldade, mas como eu já tenho essa formação, para mim eu consigo enxergar assim, coisas que não eram vistas, entendeu? Então assim, uma coisa que eu posso garantir para vocês esse legislativo desse ano que está configurado aqui, ele é diferente do que foi até hoje. Temos, até na última sessão de ontem eu falei sobre isso. Nós, a Câmara Municipal de Luiz Antônio, o Legislativo de Luiz Antônio, ele mudou. Ele mudou para trazer para vocês a transparência, para informar a população de Luiz Antônio o que está acontecendo, entendeu? E isso vai ser feito até o final. Então, assim, a resposta minha é sim, com bastante tranquilidade. O que eu propus a fazer, eu estou fazendo, porque ainda falta ainda 2 anos e meio, né, 2 anos e meio ainda de legislatura. Estamos fazendo junto aqui na Câmara, mas tem muita coisa ainda para ser feita, bastante coisa para ser feita ainda, e o que eu me propus a fazer, você pode ter certeza que eu vou fazer. Independente de remar contra ou a favor, é função do vereador fiscalizar? Vou fiscalizar. É função do vereador fazer lei? Vou fazer lei. É função do vereador estar nos departamentos verificando o que está correto e o que não está correto? Vou fazer e ponto final. Na cidade existe participação juvenil na política? Não, aqui em Luiz Antônio, esse é um trabalho que tem que ser feito. Vocês precisam participar mais, tá? Eu acho que, é claro, para vocês participar tem que haver um convite, né? Assim, né? Vocês vieram aqui, tiveram essa iniciativa, eu acho importante. Talvez alguns de vocês nunca vieram aqui, entendeu? Eu próprio nunca vim. Por quê? Isso porque a gente fala que isso aqui é a casa do povo, né? Por exemplo, A gente às vezes sempre escuta dizer que a Câmara é a casa do povo, que o povo tem que ir lá para poder, né? Não é? Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Semana que vem vai ter uma audiência pública aqui de saúde. Vocês já ouviram falar? Sobre a audiência. Audiência pública. Sim, eu já ouvi falar. Você já ouviu falar o que é uma audiência pública, mas agora você já ficou sabendo que vai ter uma audiência pública aqui? Eu até gostaria de fazer um exercício com vocês. Eu quero que vocês, semana que vem, acho que na terça ou na quarta-feira, vai ter uma audiência pública aqui. Eu quero que vocês me liguem e falem assim, eu vi anunciar aqui. Quero fazer uma amostragem com vocês, estatística. Olha, Miguel, eu passou pela minha rua anunciando. Olha, eu vi no site, eu tive que procurar, sim ou não,
Por que eu estou falando isso? Porque a casa do povo precisa ter transparência. Se não tiver transparência, se a gente não informar que vai ter uma audiência pública, o que você deseja? Que o público tem que vir. Agora, eu vou ter uma audiência pública na minha casa. Um exemplo. Se eu não convidar vocês, o público, vocês vão lá? Vai parecer que a audiência é privada, só para algumas pessoas. Você entendeu? Então, assim, tem que divulgar, tem que ter transparência. Não vou esconder de vocês, eu sou muito franco, assim, eu sou muito tranquilo, tenho muita paz no que eu falo. A transparência é um dos maiores problemas que tem na administração pública, seja na escala federal, estadual, municipal. E não é diferente aqui em Luiz Antônio. A transparência ainda tem muito a evoluir, estou trabalhando muito, estou pegando muito pé disso aí, tem muita coisa para ser feita. Muita mesmo, entendeu? Mas voltando na questão do jovem, o jovem precisa participar mais, mas também o poder legislativo e a política pública tem que trazer o jovem para dentro da casa. Criar o parlamento jovem, entendeu? Para vocês terem noção do que é uma política, eu acho que tem que haver uma interação maior da escola com a Câmara, com o Executivo, para vocês entenderem como é que funciona uma Câmara Municipal. Quando vocês começarem a entender como funciona uma Câmara Municipal, o que ela faz, o que ela não faz, com certeza amanhã vocês podem entrar, porque vocês podem se candidatar a ser vereador, vocês podem se candidatar a ser o presidente lá do diretório acadêmico da escola de vocês, ou na universidade quando vocês forem estudar, entendeu? Vocês precisam ter esse conhecimento, mas precisam ter uma iniciativa daqui. Não adianta vocês quererem se aqui não quer. Porque dependendo de mim, vocês vão vir para dentro aqui mesmo. Até gostaria que vocês... Toda segunda, quarta-feira do mês, salvo julho não, porque é recesso, tá? Mas tirando julho, toda segunda, quarta-feira do mês e a quarta-feira do mês tem sessão aqui às 19 horas. Vocês têm que pegar um dia a turno de vocês, vem para cá, pra vocês verem o que é, como é que funciona, como é que vota, entendeu? Para vocês começarem a ter. Aí eu vou voltar lá na primeira pergunta de vocês, para vocês começarem a ter aptidão política. Como é que vocês vão ter uma aptidão se vocês não vão? Como é que você vai ter uma aptidão para jogar futebol se você não treina? Então, assim, venham para cá, conheçam como é que é, para vocês começarem a entender como é que é a política. Porque às vezes a escola, algumas matérias tentam falar sobre política, só que às vezes sempre pegam a política do passado, política que era rei, que maltratava os seus povos, que um presidente que não sei o que errada, que aí chega aqui na hora é totalmente diferente. É diferente. Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado quando fala de política para a gente não tomar partido. Sim. Né? Eu sei, assim, a minha esposa, inclusive, ela é professora de história, eu acho que ela conhece mais política do que eu. Mas, assim, a forma que você fala de política, você pode estimular uma turma ou você pode desestimular uma turma. Então, quando a gente fala de política, a gente tem que falar de forma bem não direcionada. Nem de direita, nem de esquerda, enfim, tem que falar de política como política é. Às vezes a sala começa a ter um partido, às vezes a sala não entende muito sobre política. Só vê o que passa na televisão, o que passa de informação, às vezes a informação é errada. Sim. Aí cada um começa a tomar um partido. Eu sou da esquerda, sou da direita. Aí às vezes começa no meu caso. Eu vou atrás de saber sobre política, eu vou atrás de saber sobre os dois lados. Só que às vezes eu não me interesso muito, mas vindo aqui dá uma coisa boa, porque dá pra ver que tudo que eu pensava bate. Sim. Não ficar nessa briguinha besta aqui, que direita, que não sei o que esquerda. Que nem às vezes eu fico falando na sala de aula brincando. No final do ano tem a Copa do Mundo e as eleições para a presidência. O Brasil se divide num mês para depois se unir no outro. Pior. É bem isso aí mesmo, tá? Veja bem, um país como o Brasil nós temos as nossas sofrências, né? E o que traz assim um acalento para a população brasileira em geral? Futebol, né? E até é uma coisa inédita. Primeiro que a Copa nunca é feita no final do ano, sempre é feita no meio do ano. Está fazendo agora uma questão climática, onde vai ser feito lá, que é a questão que é muito quente, enfim, nessa época é mais melhora o clima.
Um pouco mais fresco. Isso, um pouco mais fresco. E coincidentemente vai acontecer de uma Copa e de uma eleição. Praticamente ali outubro e novembro. Outubro, acho que são os dois primeiros finais de semana de outubro que começam as eleições, não são? É isso, acho que é dia 2 de outubro. Dia 2. Então, mas outubro, até o comecinho de outubro, vamos dizer assim, tá falando de eleição. E depois vai ter Copa. Assim, como se diz, alguma torcida vai comemorar e outra não, né? A gente espera que o povo tenha bastante parcimônia, que não vire briga. Porque tá muito polarizado essa questão de esquerda e direita no Brasil. Isso não é muito interessante, tá? A gente tem que pensar no Brasil aí, pensar nos estados, municípios e não num partido de direita ou de esquerda. Porque a maioria do povo brasileiro, não querendo dizer todo mundo, mas a maioria não pensa no próprio país. Pensa que, se eu estou na direita, a direita vai fazer isso aqui, que é pro meu bem, não é pro bem de todos do país. Mas se eu estou na esquerda, eu vou ter coisa melhor que a direita que... Sim. A individualização dos desejos, o egoísmo, né? Que eu quero isso para mim, eu vou atrás daquilo lá porque ele vai me dar isso, tal. Isso é muito evidente, inclusive, na menor instância da política. Qual que é a menor instância? Municipal. Aqui, quando você entra na polícia, você começa a enxergar. Não é só aqui, falando no Brasil, entendeu? Qualquer município que você for, é bem nítido isso aí. Isso não é bom. A política, para quem pensa em política de verdade, a gente pensa numa política de massa. Eu preciso de criar uma estratégia de benefício para atingir o maior número de pessoas possível. Não o meu amigo, não o meu vizinho, não é na política. A cidade é um todo, nós temos aqui hoje 15.600 habitantes. Eu vou fazer um negócio para beneficiar só vocês aqui, porque vocês vieram aqui? Isso é política? Isso não é política. A gente pode criar uma lei para beneficiar todos os alunos do primeiro colegial, de todas as escolas. Aí é uma política de segmento, entendeu? Fora disso, não é política. Isso é um problema, isso a gente tem que melhorar no Brasil. Quantas cadeiras para jovens possuem na Câmara da cidade? Para jovem ou quantos jovens estão na cadeira? Vamos começar Porque não existe veja bem, as cadeiras da Câmara, para quem tem o direito de se candidatar, maioridade, legalmente tudo certo na sua vida pregressa, pode entrar, não tem limite para nada, é democracia. Agora, você pergunta também quantos jovens estão hoje na Câmara aqui, o mais jovem tem 20, eu não lembro agora a idade dele, mas deve ter uns 33 anos, mais novo. Então não há muito participando de jovens mesmo lá. Então jovens, vamos dizer assim, entre 15 a 18 anos ainda não estão aqui. Tem que ter maioridade. Sim. Você fala de vereador? É isso que você está querendo dizer? De vereador mais ou menos, qual que é a idade mais ou menos? Hoje aqui tem de 30, 35 até 55, 60. Mas se caso o jovem quiser participar pode ser qualquer coisa na Câmara, ele poderia estar em uma das cadeiras? Sem dúvida. Tendo maioridade, tendo seu título, tendo endereço aqui, tudo certinho, se candidata e entra e segue. Pode ter aí vereador de 18 anos, você podia ter todos os 9. Poderia ser todos. Vocês todos aqui, quando você tiver 18 anos, vocês podem se candidatar. Se vocês forem eleitos, poderiam estar. Seria ótimo, porque vocês pensam diferente, vocês enxergam coisa diferente, mas é importante entender. Vocês têm que entender de política, não é só entrar para depois... quiser fazer meio que uma algazarra aí... Entendeu? O grande problema do político, de geral... Você já ouviu falar da caixinha de Pandora? Sim. Sim. Se existe a sua vida privada, particular, em algum momento você se candidata na política e você começa a ser um político. No meio aqui existe um negocinho que chama caixinha de Pandora. Você já deve ter ouvido ou escutou em algum momento aí que fala assim,
O poder subir para a cabeça. A gente sempre escuta isso. Sempre escutar isso. O poder subir para a cabeça é a caixinha de Pandora. Aí quando você está daqui, da vida privada, e vai para a vida pública, e que você tem poder, é a caixinha de Pandora. A caixinha de Pandora, você abre ela lá dentro saem muitas coisas. Dentre outras coisas, na caixinha de Pandora, você sabe o que tem dentro da caixinha de Pandora? A hora que você abre não tem nada, mas tem um espelho lá. Aí você fica se olhando. Aí já começa, né? Eu sou, eu posso, eu tenho. E aí é o grande problema da maioria dos políticos. Se você tiver maturidade para isso, para a hora que abrir, ou de preferência não abrir a caixinha de Pandora, para não ter a surpresa, aí vocês vão sair da vida privada e vai para a vida pública, vai ter êxito, vai fazer um bom trabalho, vai ver o todo, não os amigos, entendeu? Isso é super importante. Por que não há cadeiras para os homens na Câmara da cidade? Porque nós estamos... Você já ouviu falar de Estado Democrático de Direito? Sim. A democracia, tudo tem parâmetros. E qual que é o parâmetro aqui? Estou falando de cadeira de vereador, tá? Sim. Eu quero deixar isso bem claro. O parâmetro, a idade mínima, você tem que ter 18 anos e tem que se candidatar e ser eleito. Não pode ter cota na democracia. Uma cota só para o jovem, não é isso. Para representar o povo, vocês precisam ser escolhidos por quem? Pelo povo. Eu não posso criar uma cadeira cativa só para o jovem ou só para o mais velho. Eu tenho que ter cadeiras para o povo, escolhida pelo povo, entendeu? Então as cadeiras, tem cadeira para o jovem, tem cadeira para todo mundo aqui, para todas as faixas etárias, todos os credos, tudo, tem tudo aqui. As cadeiras elas não têm rótulo, as cadeiras são livres. Agora depende do jovem, de vocês, ou do idoso, que seja lá o que for, se apresentar, como você perguntou aqui, fazer propostas, convencer para que eles votem em você e você. Então existe sim a cadeira, só que tem que existir o jovem disposto e com propostas para sentar nela. Eu inverti agora, né? Tirei o meu ônibus e joguei para você. A cadeira existe, só que precisa de vocês querer aquela cadeira. E para querer aquela cadeira, é importante vocês entenderem de política. É que hoje em dia, basicamente, você pergunta para nós, jovens aqui, o que você pretende fazer como maior? Ninguém responde político. Normal. Eu entendo isso. O único que responde é sempre o que vai ser sempre o escolhido da turma. O que responde. Entendi. Porque a turma vai querer jogar ele entre direita ou esquerda. Entendi. Porque veja bem, hoje a política no Brasil, ela não tem uma boa imagem. Não. Né? Então assim, quando algo não tem uma boa imagem, as pessoas deixam de lado. A questão de desejo de seguir carreira política vai acontecer naturalmente em algum momento. Eu fui mexer com política com 50 anos de idade, nunca tive interesse por isso. Nunca, jamais. Mas eu moro aqui. Se você está na sua escola, vamos levar lá para dentro da sua escola, você está vendo que tem um negócio que podia melhorar lá. Se você começar a trabalhar para melhorar aquilo, você está fazendo política. Eu moro na cidade, vim para cá na década de 90, 1990. Eu estou vendo que dá para melhorar, que eu posso oferecer alguma coisa boa para melhorar a cidade. Por que se eu me omitir fazer isso, eu não estou sendo legal para com vocês, entendeu? Entrei, estou aqui, estou fazendo, tenho certeza que está melhorando. Bom, você falou que você está mais ou menos um ano aqui. Um ano e meio. Um ano e meio? Dentre esse um ano e meio deu pra ver que mudou muita coisa. Eu entendo que sim. Mudou bastante coisa. O jovem que está acompanhando as redes sociais, ele está vendo. Isso não tem dúvida nenhuma. Eu pesquisei no seu Facebook e vi lá que tinha umas gravações de você Na câmera. na câmera. Eu mostro tudo. Eu mostro tudo porque quando eu falo transparência eu tenho que mostrar para vocês o que está acontecendo. Se a população em si não tem um engajamento de acompanhar no YouTube, que é uma rede social, é difícil.
Todos que veem YouTube. Vocês veem o YouTube um MC da vida lá, os caras que são badalados, eu acho normal, vocês são jovens, acho que tem que ser assim mesmo. Ou um cantor sertanejo que seja tal. Política, nós acabamos de falar, a política não é bem vista, então assim, é natural que vocês não vejam. Então, por não ter um acesso forte, o que eu faço? Eu tenho minha rede, eu pego e jogo, posto para vocês, ó, fui lá, aconteceu isso, eu apresentei isso, votaram a favor, votaram contra, entendeu? Então eu levo a informação para todos mesmo, eu acho que isso, a transparência não é só falar, eu sou transparente na minha transparência, falar é uma coisa. Fazer, é igual falava o Galvão Bueno, na corrida de Fórmula 1, ele falava assim, chegou, Mas passar é outra. chegar é uma coisa, passar é outra, entendeu? Então, quando falar de transparência, é super fácil falar de transparência, fazer a transparência acontecer é difícil, e eu faço de forma bem natural. Eu falei ali na casa do povo, sim. Se o povo não está ali, eu vou levar a mensagem para o povo, e a rede social hoje leva. Todo mundo está vendo o que está acontecendo aí em detalhes. Hoje eu estou acompanhando mais a câmera daqui. Sim. Só que sobre ver essas coisas assim, como políticos, como você próprio falou, eu acompanho mais as obras, como eu fico vendo. Tem muita coisa aqui que estava parada há tempo e que começou a vir, veio mudando, veio melhorando, veio tudo. Sim. Essa questão de obras aí, assim, eu sou chato. Eu quero um pé mesmo, eu quero que faça. Porque, veja bem, existe dinheiro. Dinheiro existe. Aí ele fala assim, a prefeitura é rica. A prefeitura tem dinheiro? A prefeitura produz dinheiro? A prefeitura não produz dinheiro. Se tem um ente que num país não produz nada, é a prefeitura, é o governo do estado. Quem produz, quem faz o dinheiro, são vocês. Você não comprou esse relógio aí, você paga o imposto. O imposto foi lá para o governo federal, fez lá dentro, entendeu? A prefeitura é uma coisa. Então, assim, eu não me iludo assim, o fulano... Gente, dinheiro público é dinheiro... Quem que é o público? Quando foi a audiência pública, ela vai trazer o quê? Vocês. Então, o dinheiro público é de vocês. Quem produziu o dinheiro, quem fez o dinheiro foi você, de uma forma direta ou indireta. Foi o cidadão. Então, assim, não tem que ficar parabenizando, batendo palma para o governo federal porque mandou dinheiro. Ele tem que mandar dinheiro. Vamos dizer assim, não fez mais que a sua obrigação. Não fez mais que a obrigação, entendeu? Então, assim, eu sou muito pragmático em relação a isso e sou muito direto. Quem produz o dinheiro no Brasil somos nós, quem tem empresa, quem come comida em casa, todo mundo come comida, todo mundo compra arroz, não compra feijão. Paga, não paga? Paga. Gera imposto, vai lá, vem pra cá. Então, assim, esse dinheiro tem que reverter. Eu não posso entender como é que uma escola fica rachada, entendeu? Sem dar nomes aqui, entendeu? Assim, eu não posso admitir, eu não posso dar parabéns porque o cara mandou dinheiro. O dinheiro tem que estar aí. Vou trazer para nossa realidade aqui. Tem dinheiro pra caramba, arrecada demais. Tinha que estar um brinco. Não abro mão disso. Entendeu? O que é isso aí? Por que teve dar um problema? Isso aí não é, mas é antigo, não é político. Mas o que é isso aí? É o fruto da. Eu sempre falo, já até. Quando vocês. Eu vou subir isso, eu não subi. Uma fala minha que eu falo de gasto e investimento. Qual que é a diferença de gasto e investimento? Os dois, o dinheiro sai da conta e vai para lá. O que é um gasto? É você fazer uma escola com uma fundação mesmo, os alicerces não adequados, usando material de quarta ou quinta categoria. O que acontece? Abala a estrutura. Chega, vamos dizer assim, pode ser um ano, 6 meses, se depender de anos, que pode ter uma rachadura estrutural feia. Entendeu? Isso é gasto. Agora, quando você pega o meu dinheiro, vai lá e faz um projeto bom, faz uma fundação boa, bons materiais, boa empresa, aí investimento, aí não vai dar problema. Entendeu? Então, gasto e investimento são coisas que andam juntinho ali, ó, juntinho. Parece o yin e o yang, o bem e o mal, siameses, andam juntinho ali. Só que e a gente vê o gasto como predominância na vida pública. Esse que é o grande problema.
Não é só escola, não. É escola, é na saúde, entendeu? Assim, é o problema da caixinha de Pandora. Se o cara que está lá, nós aqui, o executivo, todo mundo, se a gente ficar olhando para dentro da caixinha de Pandora e começar a trazer o egocentrismo e não para a população, vai ser obras que vão dar problema. Então, assim, por isso que vocês têm que ter consciência, tem que perceber, porque muitas vezes o político ele faz propaganda na campanha eleitoral, porque vocês têm que ter discernimento, vocês jovens, que aquilo não vai acontecer. É que a gente começar a entender um pouco de política quando nós chegamos na Coronel e vimos que tem o tal do Grêmio Estudantil. Tá vendo? Isso aí já dá para fazer uma política. Primeiro que é uma questão muito íntima da escola. Segundo que ninguém é bom. Todo mundo está lá, todo mundo tem inteligência. Mas vocês que estão lá dentro, vocês têm que fazer valer o desejo da escola. Não é porque elegeu A, ou B ou C que agora vai do jeito que eles querem. Não. O poder não emana do povo. O povo põe, o povo tira. Entendeu? Não é o caso de vocês, mas assim, vocês têm que manifestar o que vocês querem, que está certo, que está errado. E eles tomam atitude, isso é normal. A política é assim, tá? Isso aí que vocês estão fazendo é um retrato da política. Vocês não podem ficar quietos, nem lá e nem aqui, quando vocês veem uma política errada. Entendeu? É esse senso crítico que vocês têm que ter. Vocês jovens, vocês têm que ter esse senso crítico aí. Bom, mas as perguntas acabaram. As perguntas se encerraram. Muito obrigado por ceder seu tempo. E terminou. Muito obrigado. Era isso que eles queriam mesmo? Sim. Não sei se eu... Foi até um pouco mais do papo e o papo ficou bom, ficou muito legal de conversar com o senhor. Não, obrigado, assim, e quero só afirmar. Participem, venham ver mesmo a política como é que é importante. Vocês já estão aí com 15, 16 anos, daqui 2, 3 anos vocês já podem fazer as suas votos e tudo mais. O pessoal já vota aos 16 anos, mas escolham bem e participem da política, é importante.